Aproveitando a deixa de mercado da bola, vamos para Belo Horizonte, onde Dudu trocou o uniforme azul pela camisa alvinegra. Assinou o contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2027, foi anunciado nas últimas horas pelo Galo. O Dudu deixou a Toca da Raposa para se acertar com o Atlético Mineiro, treinado pelo Cuca. Lembrando que ele só poderá estrear pelo Atlético a partir da reabertura da janela de transferências no dia 2 de junho. Com isso, ele fica fora do clássico contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 18 de maio. A estreia prevista do jogador, tá? Dia 12 de junho, contra o Internacional em Belo Horizonte, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai de 14 de junho a 13 de julho. O Galo debatia internamente um vínculo até dezembro de 2026 com a possibilidade de ser prorrogado. Aí teriam as metas, né? Mas o contrato foi fechado até o fim de 2027. Acordo de 3 anos, aceitou reduzir o salário que recebia no Cruzeiro, mas não quis abrir mão da duração do vínculo, então segue ali basicamente os mesmos moldes firmados com o Cruzeiro. O Dudu, que trabalhou com o Cuca no Palmeiras, eles têm muita afinidade, a gente sabe disso, os dois foram campeões pelo Palmeiras, agora voltando a trabalharem juntos aí, Cuca e Dudu. Flávio Prado, o que falar aí dessa mudança, trocando a camisa azul pela camisa alvinegra, Dudu anunciado pelo Galo, Flávio? Isso é muito louco, né? Isso aí... O Dudu foi um grande jogador no Palmeiras, marcante na história do Palmeiras, maior jogador do Palmeiras, talvez, nesses últimos tempos. Só que, quando ele se machucou, ele voltou e não foi o mesmo jogador. Teve aquele problema da saída, que depois não deu certo e tal. Foi pro Cruzeiro, cercado de uma expectativa gigantesca, e também não vingou, não virou. Ainda teve esse problema aí das reclamações, os desacertos lá, extracampo, não deve ser apenas pela reclamação, por ficar na reserva, deve ter acontecido algumas outras coisas também. E aí, de repente, ele vai pro grande rival, pro Atlético. Eu não sei baseado em quê. Acho que eles ainda estão vendo o Dudu que jogava antes da contusão, né? Mas, se tem mercado, se as pessoas estão acreditando, ele tem mais é que aproveitar mesmo. Ele vai fazendo essas mudanças, não vai conseguindo fazer história é zero no Cruzeiro. Vamos ver se no Atlético ele se acerta, mas eu acho que tá muito difícil. Eles estão contratando um Dudu que já foi, não o Dudu que é hoje. O Dudu de hoje é um jogador com muita dificuldade para ser titular no Cruzeiro, no Atlético ou no Palmeiras. O Dudu deu uma entrevista falando sobre a saída do Cruzeiro e alguns rumores, né, que apontavam que ele teria pedido a demissão do técnico Leonardo Jardim. O Dudu negou essa informação, abre aspas. É uma grande mentira. Tenho grandes relações com grandes treinadores que fui treinado. Depois que surgiu essas mentiras, treinadores que me treinaram me ligaram dando apoio. O próprio Fernando Diniz, que virou um amigo meu. Eles sabem que não sou esse tipo de jogador. Desde o ano passado pra cá, estão falando coisas de mim que não são verdade, fecha aspas, a declaração, o posicionamento do Dudu, que disse que o Cuca, de fato, tem influência nesse acerto dele com o Atlético Mineiro. É um incentivo a mais, né, para o acerto oficial. Quando ele deu a entrevista ainda não tinha sido oficializado, mas ele falou, ó, se tudo ocorrer bem, se tudo evoluir, vocês podem saber que tem a influência dele, do técnico Cuca. E já falou como jogador do Atlético Mineiro, agora finalmente anunciado pelo Atlético Mineiro o Dudu. Mauro César tá aí, portanto, contrato até o fim de 2027. O Dudu é o novo jogador do Clube Atlético Mineiro. Mauro. É uma contratação que tecnicamente pode ser muito questionada, né? Porque a fase de Dudu não é boa há muito tempo. Não sei quais são as condições aí financeiras da contratação, mas é um jogador em baixa, uma contratação muito em função do que ele viveu com o Cuca no Palmeiras, me parece. Mas tecnicamente já está bem abaixo do que ele já foi. Era assim no Palmeiras, por isso o Palmeiras não fez questão de mantê-lo, e no Cruzeiro ele não conseguiu se firmar. E reclamou e tal, não gostou, tem direito de não gostar de ficar na reserva, mas no domingo contra o Flamengo ficou muito claro do porquê dele ficar de fora, do porquê do Gabriel ser banco, porque existem opções melhores no elenco, jogadores que hoje rendem mais, ainda mais no sistema de jogo do técnico Leonardo Jardim, que é um bom treinador, muito bom treinador, e que, se tiver condições de trabalho aqui, vai fazer muita coisa boa no Cruzeiro, creio eu. Quando eu falo condições de trabalho, continuar com respaldo e possivelmente na janela de meio do ano, se o Cruzeiro tiver apetite no mercado ainda, que depende do seu dono, né?
conseguiu fazer ajustes no elenco, porque o elenco não teve a participação dele na formação, né? Ele chega já com o elenco definido, né? Quem contratou foi o Alexandre Matos. E os critérios do Alexandre Matos não são os mesmos que ele teria com toda certeza. Então, talvez com alguns ajustes ali, o Cruzeiro pode ficar realmente muito competitivo. E com um detalhe, o Cruzeiro provavelmente não vai seguir na Sul-Americana. Está muito mal na competição. Isso pode dar a ele um calendário um pouco mais suave. Então, pode se transformar num clube muito competitivo no Campeonato Brasileiro. E ele citou a quantidade de ex-jogadores do Palmeiras dentro do elenco do Galo. É impressionante, né? Rony, Gabriel Menino, Scarpa, Vitor Hugo, Patrick, Caio Paulista, agora Dudu. Até um tempinho atrás tinha o Daverson e vai ser treinado pelo Cuca, técnico campeão pelo Palmeiras. O Dudu, a gente passou outro dia aqui as informações de bastidor, trazidas pelos colegas que cobrem o dia a dia do Cruzeiro, de algumas situações no vestiário que não agradaram a diretoria do Cruzeiro, a comissão técnica, os jogadores, enfim. Dentro do Palmeiras, eu sei que ele teve aquela lesão séria, aquela lesão grave, que o tirou dos gramados por um período considerável de tempo, e quando ele retorna, ele cria uma expectativa de que o Palmeiras fosse realizar uma grande homenagem, que o Palmeiras tinha planos para ele, e não foi o caso. Teve até aquela declaração do Abel Ferreira, não sei se vocês vão lembrar, no segundo semestre, né? No segundo semestre de 2024, o Dudu estava voltando de lesão, já aparecia em fotos treinando, vídeos, e o Abel disse que, eu não tenho nada sobre o Dudu nessa linha, né? Eu não conto com o Dudu ainda. Isso incomodou demais o jogador, que tinha ali uma expectativa de que o Palmeiras fosse utilizá-lo e, enfim, contava ali com uma grande festa para o seu retorno e não aconteceu. Isso chateou demais o Dudu. Depois teve uma conversa com o próprio Abel Ferreira, em que o Dudu teria manifestado o desejo dele por um técnico mais paizão, como era o Felipão, como também passou pelo Palmeiras o Cuca, e o Abel Ferreira falou, não, eu vou te tratar da mesma maneira como eu trato os outros jogadores aqui do Palmeiras. Foi o que eu fiquei sabendo, cobrindo o dia a dia do Palmeiras, da situação do Dudu. E o que ele passou lá no Cruzeiro, a gente já relatou aqui as informações dos nossos colegas, né, do que aconteceu no vestiário do Cruzeiro. Agora chegando para trabalhar com o Cuca mais uma vez. Será que o Cuca pode recuperar o futebol do Dudu para voltar a ser aquele Dudu protagonista, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, Bruno Prado? Não, isso eu acho muito difícil. Aí não é nem questão do técnico que está com ele, o Cuca confia nele, mas eles foram campeões juntos em 2016, né? Faz tempo, né? Nós já estamos em 2025. Acho que a questão do Dudu é uma questão mais da parte física mesmo, né? Ele já está mais velho, teve uma lesão grave de joelho em 2023 e ele pode ajudar o Atlético agora, que é o clube que ele vai defender, em alguns momentos, mas assim, para ser uma estrela, para ser um cara que vai jogar bem sempre, eu acho muito difícil. E aí cabe também ao jogador entender qual é o seu momento. Um contrato de 3 anos é um contrato longo, é um contrato que acho que o mais prudente seria fazer um contrato mais curto. 3 anos é bastante coisa. Então, eu vejo a questão mais como uma questão na parte física, de um jogador que foi um protagonista do Palmeiras, um jogador histórico do Palmeiras, mas que talvez já não consiga entregar mais nesse nível. E ele talvez ainda acredite que possa entregar nesse nível, aí acaba não entendendo bem quando vai para o banco, quando perde espaço. Ele em algum momento vai ter que entender a realidade atual e se adaptar a ela. Se ele conseguir fazer isso, ele pode ser útil, ele pode ajudar. Ele pode em alguns momentos entrar, fazer uma boa jogada, decidir um jogo ou iniciar também em alguns momentos, mas ser uma estrela, aquele cara que vai ser um grande protagonista, que vai jogar quase todas, como no Brasileiro de 2018, eu me lembro, com o Felipão, que o Palmeiras dividiu o seu time em 2. O Felipão fez um time para disputar as Copas e um time para disputar o Brasileiro. E o Dudu jogava nos 2, assim, o Dudu jogava quase todos os jogos. Hoje já é muito difícil imaginar que ele vai conseguir fazer isso. Então, não acho que é só uma questão de confiança, que o Leonardo Jardim não confiava, ou o Abel quando ele voltou, e agora o Cuca é um cara que confia. Eu acho que o Cuca vai dar as oportunidades a ele, mas não sei se na parte física ele vai conseguir entregar o que talvez ele mesmo esteja esperando que ele ainda possa entregar, mas chega um momento que fica mais difícil.